Salmos 107. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor cuidadoso e fiel dura para sempre. Vocês que foram salvos pelo Senhor das mãos do inimigo, contem sobre a salvação de Deus. Sim, anunciem esse amor pelos salvos que estavam espalhados por toda a terra, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e que foram reunidos pelo Senhor. Eles andaram perdidos pelos desertos e por terras áridas, sem achar uma cidade onde pudessem morar. Passando fome e sede, estavam a ponto de morrer. No meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das dificuldades em que se encontravam. Mostrou-lhes o caminho certo e seguro para alcançar uma cidade onde pudessem morar. Deem graças ao Senhor por seu amor cuidadoso. Louvem o Senhor pelas maravilhas que Ele faz em favor dos homens. Ele sacia o sedento e dá alimento de sobra ao faminto. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, sentindo bem de perto a ameaça da morte, presos por correntes e dominados pelo desespero, pois se revoltaram contra as palavras de Deus e não deram importância aos conselhos do Altíssimo. Por isso, Ele os sujeitou a trabalhos pesados, a ponto de ficarem esgotados, e não apareceu ninguém para ajudar. No meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das dificuldades em que se encontravam. Deus os tirou da escuridão e os livrou da ameaça de morte e quebrou as correntes que os prendiam. Deem graças ao Senhor por seu amor cuidadoso e pelas maravilhas que Ele faz em favor dos homens. Ele quebrou as pesadas portas de bronze das prisões e partiu as trancas de ferro. Alguns foram tolos, foram castigados por andarem no caminho da maldade, desobedecendo a Deus. Perderam a vontade de se alimentar e chegaram bem perto da morte. No meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das dificuldades em que se encontravam. Com uma única ordem, o Senhor curou os doentes, livrando-os da morte. Deem graças ao Senhor pelo seu amor cuidadoso e pelas maravilhas que Ele faz em favor dos homens. Ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem com cânticos de alegria as obras do Senhor. Há ainda os marinheiros que, em seus navios, cruzam os mares fazendo negócios na imensidão das águas. Eles viram as obras do Senhor e o poder de Deus em ação nas águas profundas. Com uma palavra sua, Ele provocou um vento muito forte que levantou ondas enormes. Levados pelas ondas, os navios subiam bem alto e depois pareciam descer até o fundo do mar. Desesperados, os marinheiros perderam a coragem. Cambaleavam como se estivessem bêbados, tropeçando e caindo, e toda a sua habilidade foi inútil. No meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor, e Ele livrou-os da tribulação em que se encontravam. Ele fez a tempestade parar e as ondas se acalmarem. As ondas sossegaram, os marinheiros se alegraram, e Deus os levou ao porto em segurança. Deem graças ao Senhor pelo seu amor cuidadoso e pelas maravilhas que Ele faz em favor dos homens. Além disso, exaltem o Senhor quando o povo se reunir para adorar e louvem a Ele na assembleia dos líderes. O Senhor transforma rios em desertos e fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo salgado e inútil por causa da maldade de quem morava ali. Ele transforma o deserto quente e seco em açudes e a terra ressecada em fontes de água. Ele dá aos pobres e famintos esta nova terra para lhe construírem a sua cidade. Lá, eles semearam cereais e plantaram uvas e tiveram grandes colheitas. O Senhor abençoou o seu povo e eles cresceram muito em número. Deus não deixou que o gado diminuísse. No entanto, perderam sua força e poder, voltaram a ser poucos em número, foram humilhados com a exploração, desgraça e muito sofrimento. O Senhor despreza os príncipes orgulhosos e faz com que eles andem sem destino por terras desconhecidas, onde nem sequer existem estradas.
mas livra da miséria os pobres e aumenta suas famílias como rebanhos. Os que obedecem a Deus veem essas coisas e se alegram, mas os perversos ficam sem resposta. Que os sensatos reflitam nisso, pensem no amor cuidadoso do Senhor. Salmos 108. Uma canção, Salmo de Davi. Ó Deus, o meu coração confia totalmente no Senhor. Cantarei salmos e hinos ao Senhor com todas as forças do meu ser. Acordem, harpa e lira, quero acordar cantando bem cedinho. Eu darei graças ao Senhor entre os povos, cantarei louvores entre as nações, porque o seu amor cuidadoso se eleva muito acima dos céus e a sua verdade alcança as nuvens. Ó Deus, mostre o seu poder acima dos céus e a sua glória sobre toda a terra. Salve os seus amados com a sua mão direita. Responda-nos para que sejamos libertos. Do seu santuário, Deus falou: quando eu vencer, dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha e Manassés também. Efraim continuará possuindo guerreiros valentes, e de Judá sairão meus reis escolhidos. Moabe será o escravo humilde que há de lavar meus pés. Edom apanhará as minhas sandálias empoeiradas, soltarei meu brado de vitória sobre a Filistia. Do seu santuário, Deus disse: quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote. Quem poderá me ajudar a vencer essas nações e conquistar suas fortalezas? Quem me levará vitorioso ao coração da terra de Edom? Ó Senhor, será que nos abandonou e não acompanha nossos exércitos nas batalhas? Vem ajudar-nos na dificuldade contra os adversários, pois a ajuda dos homens de nada vale. Contudo, com a ajuda e a força de Deus, venceremos, e Ele esmagará os nossos inimigos debaixo dos seus pés. Salmos 109. Para o mestre de música, Salmo de Davi. Ó Deus, a quem eu sempre louvo, não fique calado, pois homens perversos e cheios de traição andam espalhando mentiras contra mim. Estou cercado de gente que me ameaça e me odeia sem qualquer motivo. Sempre procurei demonstrar amor por eles, mas, enquanto eu orava em seu favor, eles tentavam me destruir. Pagaram o bem com o mal, o amor com o ódio. Por isso agora peço, faça aparecer alguém que espalhe mentiras a respeito desse meu inimigo, que ele seja julgado por um acusador. E, quando for julgado, que ele seja considerado culpado. Ó Deus, rejeite a oração deste homem como se fosse pecado. Encurte a vida deste homem e dê o seu lugar a outra pessoa. Que seus filhos fiquem órfãos e sua esposa viúva. Que seus filhos andem mendigando pelas ruas e sejam expulsos das ruínas de sua casa. Que as riquezas deste homem sejam tiradas pelos credores e os seus bens distribuídos entre os estranhos. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Que a sua família desapareça da terra com a morte de seus filhos. Ó Senhor, não esqueça de como os antepassados deste homem foram desobedientes. Lembre-se do pecado que a mãe dele cometeu. Lembre-se sempre desses pecados, ó Senhor, para dar o castigo merecido, a completa destruição deste homem e de sua família. Pois ele nunca pensou em ser bondoso com as outras pessoas. Pelo contrário, perseguiu e maltratou os pobres, os necessitados e os desamparados. Ele sentia prazer em amaldiçoar as outras pessoas. Agora, Senhor, lance a sua maldição contra ele. Ele nunca tinha prazer em abençoar alguém, por isso, não dê a ele a sua bênção. Ele vestia a maldição como a roupa do corpo, não podia viver sem ela. Por isso, que as maldições entrem nele como água e cheguem até os seus ossos como óleo. Que a maldição seja a sua roupa e o seu cinto. Ninguém se afastará dele. Esse será o castigo que o Senhor dará aos meus acusadores, aos que planejam destruir a minha alma. Soberano Deus,
Ajude-me e salve-me por causa do seu nome. Livre-me, pois seu amor fiel não tem fim. Eu sou pobre e necessitado e, no íntimo, o meu coração está partido em pedaços. Vou desaparecendo aos poucos como a sombra que desaparece quando o sol vai se pondo. Sou levado pelo vento como um gafanhoto. De tanto jejuar, meus joelhos estão fracos. Estou reduzido a pele e ossos. Sou o símbolo da vergonha para todo o povo. Quando alguém me vê, sacode a cabeça com desprezo. Ajude-me, Senhor meu Deus, salve-me por causa do seu amor cuidadoso e fiel. Assim, todos saberão que foi a sua mão, que foi o Senhor que me salvou. Que me importa se os meus inimigos me amaldiçoarem? O Senhor me abençoa. Todos os planos que eles tramarem para me destruir falharão, mas o seu servo se alegrará. Que os meus acusadores caiam em desgraça, que a humilhação os cubra como um manto. Quanto a mim, sempre darei graças ao Senhor com minhas palavras. No meio do meu povo, eu o louvarei, porque ele se aproxima do pobre para livrar a sua vida das mãos dos seus inimigos. Salmos 110. Salmo de Davi. O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se em seu trono à minha direita. Eu derrotarei todos os seus inimigos e eles serão humilhados diante de você. O Senhor dará o cetro do seu poder, começando por Sião, e dirá: domine no meio dos seus inimigos. Quando o rei revelar todo o seu poder, o povo se apresentará de livre vontade para servi-lo. Os jovens, vestidos com roupas sagradas, são tantos que parecem as gotas de orvalho brilhando quando o sol nasce. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Foi escolhido por Deus da ordem do sacerdócio de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita. Ele destruirá os reis no dia da sua ira. Ele julgará e castigará as nações, enchendo a terra de mortos. Esmagará a cabeça de governantes em toda a extensão da terra. Na sua marcha, o rei renovará suas forças, bebendo água dos riachos, e passará de cabeça erguida. Salmos 111. Aleluia! Quero dar graças ao Senhor de todo o coração, diante do povo e dos que amam a Deus, pelas grandes coisas que Ele faz. Quem tem prazer nas obras do Senhor deve meditar em cada uma delas. Gloriosos e majestosos são os teus feitos, mostram que Ele é eternamente justo. Quem poderá esquecer as maravilhas operadas pelo Senhor? Ele é misericordioso e compassivo. A quem o ama e lhe obedece, o Senhor dá tudo que é necessário para viver, porque nunca se esquece da sua aliança. Mostrou ao seu povo como é grande o seu poder, dando a Israel as terras das nações por herança. Tudo o que ele faz demonstra sua verdade e justiça. As leis do Senhor são verdadeiras e dignas de confiança. Elas valerão para todo sempre, pois estão baseadas na fidelidade e na retidão de Deus. Ele pagou o preço da liberdade do seu povo e assumiu uma aliança eterna com Israel. O Senhor é santo e muito poderoso e merece todo o nosso respeito. Para ser sábios, precisamos temer o Senhor. Ele dá compreensão aos que cumprem os seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado eternamente. Salmos 112. Aleluia! Quem teme o Senhor e cumpre com alegria os seus mandamentos, tem uma vida cheia de bênçãos e alegrias. Seus descendentes serão poderosos em toda a terra. Os filhos e netos serão abençoados por Deus. Haverá riqueza em sua casa, e ele será lembrado pelas coisas boas que fez. Quando ele estiver cercado pela escuridão, Deus iluminará o seu caminho, pois ele é misericordioso, compassivo e sempre age com justiça. Feliz aquele que empresta generosamente e que conduz os seus negócios com honestidade. O justo nunca será derrotado pelas dificuldades da vida e sempre se lembrarão dele. Ele não tem medo de más notícias, porque o seu coração confia totalmente no Senhor
e ele tem uma base firme para a sua vida. Por isso, não tem medo de seus inimigos. O seu coração está seguro. Ele sabe que Deus o ajudará a vencer os seus adversários. Ele reparte seus bens generosamente com os pobres e necessitados, e assim será sempre lembrado pelas suas boas obras. Ele terá muita influência e será honrado. O mal o vê e fica furioso, range os dentes e desaparece, sem esperança de conseguir sucesso.